Abrantes, Castelo Branco, Porto Alegre. Uma amplitude geográfica que acolhe costumes do Alto Alentejo, Beira Baixa e Ribatejo, e na fé cristã se funde numa igreja denominada de Diocese de Porto Alegre Castelo Branco. Uma igreja que se faz comunidade em muitas localidades de diferentes regiões e concelhos, mas sem divisões ou afastamento. É um caminho que começou há 475 anos, num território até então integrado na Diocese da Guarda. Mais tarde, já no século XVII, a Guarda perderia também Castelo Branco, que se assumia então como diocese autónoma, mas que 100 anos depois acabaria também integrada na Diocese de Porto Alegre. Só na década de 50 do século XX é que surge a nova designação de Porto Alegre Castelo Branco, que abrange 3 distritos. O território é território da Beira Baixa, território do Alto Alentejo e temos território do Ribatejo, portanto Santarém, porque os 4 concelhos Abrantes, Sardual, Constância e Mação são do distrito de Santarém, mas é o rio Zézer que divide a diocese. Portanto, vai desde Salvaterra do Extremo em Idanha Nova até a Santa Margarida da Coutada em Constância. Será que a diferença territorial reclama por aqui uma distinta abordagem pastoral? Não, a pastoral é sempre, porque já são 460, já são não tantos, não é? Porque Castelo Branco, aquele território juntou-se mais tarde, mas a diocese é só uma e aquilo que se faz, em princípio, é geral, é para todos. Inclusive o diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral é o Parco da Sé, porque quando em 1956 por aí, se juntou ao nome de Porto Alegre também Castelo Branco, aquilo que foi a Catedral de Castelo Branco ficou na mesma com o título de sede episcopal e com o título de concatedral. Agora, 475 anos mais tarde, esta porção de povo de Deus está em festa e relembra as suas origens para melhor dinamizar o futuro. A forma como a diocese nasceu e viveu até à atualidade é lembrada numa exposição que nos mostra a arte e a beleza que facilita a percepção do transcendente pelos homens. A iniciativa é do Secretariado dos Bens Culturais da Diocese, que assim e pelo património convida a um itinerário de quase 5 séculos. É uma data que nos remete ao início de uma longa história que já foi feita ao longo destes 465 anos. E o objetivo desta exposição era exatamente contar esse momento fundacional da Diocese, mas através da comunicação que o património tem sempre para nos transmitir. O património dialoga connosco, a Diocese de Porto Alegre, e concretamente a Catedral, tem um vasto conjunto patrimonial, um espólio bastante significativo, e então nós fomos ao encontro, resgatamos esse conjunto de património para contar, para fazer a narrativa desse momento importantíssimo, que é o momento fundacional da Diocese de Porto Alegre, e é através do património que nós pretendemos contar a história desse momento. Esta imagem é a imagem de Santa Maria do Castelo, é uma imagem gótica, provavelmente do século XIV, uma imagem do século XIV, e é a imagem que presidia a uma das igrejas mais importantes e mais antigas da vila de Porto Alegre, que era a Igreja do Castelo. Tanto que ela era tão importante que acabou por ser escolhida para ser a catedral, a primeira catedral da Diocese. A fundação do Bispado exigia que houvesse um espaço catedralício e dentre as igrejas da vila escolheu-se uma que foi exatamente Santa Maria do Castelo.
E esta imagem era a imagem titular dessa mesma igreja. Estamos no segundo núcleo da exposição e este núcleo versa sobre o governo. Não há diocese sem governo e sem o governo episcopal. E este segundo núcleo, pretende levar-nos ao encontro dos bispos que estiveram no início da fundação e da estruturação da diocese. Neste núcleo podemos encontrar algumas peças do nosso património. A começar, eu chamo a atenção para um conjunto de retratos que se referem ao Papa Paulo III, que deu a bula da criação da Diocese Pro Excellente Apostolica Sedis, que data de 21 de agosto de 1549, e do rei Dom João III, o outro retrato do rei Dom João III, que foi quem pediu, com a intenção de fazer uma reforma administrativa, tanto civil como eclesiástica, que pediu ao Papa a criação da Diocese. Também neste núcleo podemos ver os 3 primeiros bispos da Diocese, que governam a Diocese nos primeiros 50 anos da sua existência, até ao final do século XVI, e que contribuíram para consolidar, para estruturar e para consolidar a Diocese, para que ela pudesse ter vida própria, tanto ao nível material, naquilo que lhe era exigido para se constituir, mas também uma preocupação pastoral e espiritual de toda a zona que lhes tinha sido confiada na criação desta Diocese. Esta exposição, para além de ter peças artísticas e de arte sacra, é também uma exposição documental, porque os documentos são fundamentais para fundamentarem este momento histórico. Não temos a bula fundacional, mas temos o tigelado com o conteúdo da mesma bula, temos as constituições sinodais do Frei Amador Arrais. Também um documento importante é este documento original do Tratado da Cidade de Porto Alegre, do Padre Diogo Pereira Sotomayor, em que o padre Diogo era capelão da Catedral e escreveu, fez a narrativa de toda a construção da Catedral e da sua constituição, da sua estruturação e também de outros aspectos curiosos da cidade nesta época. Nesta vitrine temos algumas peças, sobretudo de arte sacra, uma peça, um Cristo mais antigo, gótico, um Cristo gótico, uma peça medieval, também desta época do século XVI, temos esta arca dos Santos Óleos com as respectivas âmbulas e uma bandeja de batismo, para os óleos de batismo, também desta época. Uma pixie também, que pertenceria inicialmente ao período da fundação da Catedral. Uma catedral que se renovou em 2021 num processo de requalificação que durou 2 anos. Hoje este é um espaço recuperado, onde a arte readquire toda a sua vocação de espaço de culto e oração e capacidade para surpreender o visitante. Quem entra na catedral fica encantado pela arte e pela maneira como a luz natural pode encaminhar precisamente essa mesma arte à oração ou apreciar da mesma arte religiosa. E precisamente há toda uma preocupação para quem vem que possa parar, rezar e contemplar. A arte leva-nos sempre ao ideal daquilo que realmente Deus pode fazer também em cada um de nós. E este momento é um momento onde a paz, a meditação e a oração vem culminar em tudo aquilo que a gente pode contemplar quando entra nesta catedral.
querermos olhar para a Catedral, não podemos deixar de continuar a olhar para a pintura e a imaginária da própria Catedral. Neste núcleo que quisemos mostrar alguma que está deslocada dos seus lugares originais. Mas para compreendermos a Catedral, temos que recuar também ao tempo de Dom Julião de Alva, que é na Sé Velha, é na antiga Santa Maria do Castelo, que ele vai tomar posse em 1550 por procuração. Dom Julião de Alva faz uma visitação a esta igreja e vê que ela não está em condições de ser a igreja catedral da diocese. E logo começa a projetar a construção da nova catedral. Para isso ele reúne alguns bens, alguns rendimentos seus, pessoais, alguns rendimentos também da própria Igreja de Santa Maria do Castelo e de duas que foram extintas para fazer parte da nova paróquia, que foi São Vicente e Santa Maria a Grande, e também com donativos régios. E então ele começa a nova catedral e começa com a construção da nova catedral. A nova catedral vai demorar cerca de 20 anos a ser construída e o último bispo, Dom Frei Amador Arrais, é quem a recheia de todas as estruturas retabulares. Ele chama os melhores artistas da época para fazerem o programa, para concretizarem o programa decorativo da catedral. Nesta exposição é também possível observar a imagem de Maria na evocação pela qual é venerada na Sé Catedral. Não podíamos deixar de ter também a evocação principal da Catedral, que é a Senhora da Assunção, de alguma maneira que é quem nos acolhe pela sua frontalidade neste quarto núcleo da exposição. E também quisemos expor coevo a esta pintura retabular, porque não sabemos realmente a sua origem, que são estas 4 tábuas de um ciclo da Virgem Maria. Provavelmente seriam de um retábulo da Catedral que não conseguimos identificar, ou da capela do antigo Paço Episcopal, ou mesmo da antiga capela do seminário, que tanto o Paço Episcopal como o seminário foram mandados edificar pelo 3º bispo da diocese, Dom Frei Amador Arrais. O culto inicial na diocese é também uma evidência neste espaço expositivo, numa referência a Dom Julião de Alva. Culto que seria celebrado na antiga Sé, na Sé Velha, Santa Maria do Castelo. Dom Julião de Alva, quando vem como bispo de Porto Alegre, ele procura enriquecer o mais possível a sua nova diocese com verdadeiros tesouros. Esses tesouros, fazem parte desses tesouros as relíquias, cujo culto estava a ser incrementado de uma forma muito intensa nessa época. Por isso ele traz uma coleção de relíquias com ele, algumas provavelmente até oferecidas pela rainha, já que Dom Julião de Alva era muito próximo da rainha Dona Catarina. Ele tinha vindo de Espanha, porque ele é um espanhol, tinha vindo de Espanha no séquito de Dona Catarina quando do casamento com Dom João III. E este bispo era um homem verdadeiramente erudito, um homem cultíssimo, um homem muito cosmopolita, vem de Lisboa, a cidade principal do mundo na segunda metade do século XVI, e por isso traz preciosos tesouros com ele. As relíquias, traz objetos litúrgicos, alfaias litúrgicas. Por fim, o itinerário expositivo conclui do tesouro. As peças revelam a riqueza patrimonial, mas também essa dedicação do cabido e dos bispos da diocese em dotarem a sua catedral de uma dignidade em consonância com a diocese que queriam valorizar.
Não podíamos terminar da melhor maneira do que com o tesouro, podemos dizer assim, o tesouro que principalmente o seu primeiro bispo quis trazer para este espaço, para esta igreja, que estava a começar uma longa missão de ser um pedaço da Igreja Universal neste território, nesta geografia do Alto Alentejo. Também o espólio que nós aqui vemos é um espólio muito marcado, do século XVI, século XVII, mas também a Catedral possui um vasto espólio. Nós terminámos ainda há pouco tempo o carregamento de todo o inventário da Diocese e só da Catedral de Porto Alegre nós fizemos um registro de mais de 2.500 peças. E isto no universo da Diocese corresponde também a uma pequena parcela, porque são mais de 20.000 peças de valor artístico que a Diocese registou no seu inventário, como viu há relativamente pouco tempo. Esta é uma ocasião para mergulhar na história, mergulhar no itinerário cristão, uma oportunidade para olhar a arte que a criatividade do homem possibilita para o aproximar de Deus. Uma exposição a visitar pelos cristãos desta Diocese, pelos cristãos da Igreja e mesmo por aqueles que não são da Igreja, porque o que nós podemos ver nesta exposição, para além de uma riqueza artística, eclesial, mas também é uma riqueza cultural, da nossa cultura, é uma riqueza histórica. Se queremos aprender, se queremos conhecer mais sobre a nossa história, também esta exposição nos permite que nós nos aproximemos deste momento histórico, que é a segunda metade do século XVI, e também que possamos culturalmente e artisticamente reter algumas das coisas melhores dessa época e que são uma referência não só para esta Diocese, mas mesmo a nível nacional. Mas os 475 anos da Diocese de Porto Alegre Castelo Branco não são apenas janela sobre o passado. Representam, acima de tudo, uma ocasião para redobrar entusiasmo no comprometimento de Igreja nos tempos que habitamos. Entusiasmo revigorado pela ainda recente Jornada Mundial da Juventude, que também passou por estas comunidades, alificando muito do comprometimento dos jovens que perdura. Eu digo que ficou bastante, apesar de estarmos a fazer esforços para que as coisas não morram. Ficou bastante. Tivemos um secretariado aí bastante ativo, ao qual presidia uma irmã salesiana, que veio antes da pandemia, não conhecia a Diocese, mas nunca deixou de estabelecer contacto com os jovens, com aqueles que podia, com aqueles que os parcos lhe indicavam. E ela conseguiu, mesmo através da pandemia, unir ali um pouco as tropas juvenis e fazer alguma coisa com eles. Depois a Jornada Mundial da Juventude, penso que foi concorrida bastante da nossa Diocese, e as pessoas que participaram gostaram muito, não só os que participaram, mas também aqueles que receberam cá os jovens de outros países, que estiveram aí muitos países. A cruz e o ícone mariano são símbolos que, por onde passam, interpelam e cativam. Aqui não foi diferente. Ficou bem. Ficamos felizes pela adesão da juventude, e não só da juventude, também das comunidades cristãs, porque ela percorreu o maior número possível de território na Diocese. É um eco que permanece, até mesmo quando ainda fazemos atividades e propomos atividades. Muitos foram tocados pela caminhada até à jornada, e daqueles que agora dão continuidade à Jornada Mundial da Juventude e precisamente um polo para não adormecer. E essa simbologia da cruz da Jornada Mundial da Juventude vem remotivar e mexer também não só a área juvenil, mas também a área adulta, tanto e mais adulta, para peregrinar também como os peregrinos da esperança. Agora a Diocese assinala esta ocasião olhando para si mesma, envolvendo as comunidades num movimento de peregrinação para a Igreja Mãe, a Catedral
de Porto Alegre. Desde o dia 15 de setembro até o dia 20 de agosto, até o dia 20 de outubro, todos os arciprestados da Diocese peregrinarão aqui até à Catedral. Haverá um programa próprio, tanto que cada arciprestado está a organizar o seu próprio programa, com todo um percurso também integrado neste jubileu, desde a catequese, a encontros precisamente também entre os vários núcleos da própria Diocese, entre a catequese, os jovens, a pastoral juvenil e vocacional, a pastoral também familiar. É uma forma de trabalhar a noção de corpo, de igreja diocesana articulada na fé que se trabalha e celebra a nível local. A Sé é centro, é lugar de encontro e dinamismo de partida. Todo o conjunto pastoral da Diocese converge para cada arciprestado nesse dia. Haverá programas próprios em que cada arciprestado está a organizar, consoante a sua proximidade. Alguns com um programa mais curto, outros com um programa mais alongado, porque também vêm de mais longe, passarão o dia inteiro aqui na cidade de Porto Alegre, com o expoente, de facto, depois com uma peregrinação desde o nosso seminário, passando pelo centro da cidade. Temos uma réplica da cruz da Jornada Mundial da Juventude, como todas as dioceses têm, que ficou para todas as dioceses, e será pagada pelos jovens ou também por outros que queiram também peregrinar connosco, em que depois, tanto à frente, virá essa cruz, essa réplica da cruz da Jornada Mundial da Juventude, em que peregrinarão todos pela cidade de Porto Alegre até aqui à Porta Santa, onde depois terminarão com uma celebração solene em cada arciprestado. Nesta data, que na Diocese é também efeméride, Dom Antonino Dias espera pelo sucessor que o renda no governo espiritual de Porto Alegre, Castelo Branco. Até aqui, olha para um caminho marcado por algumas apostas. Olha, foi a problema vocacional. Isso foi logo nos primeiros conselhos pastorais e presbiterais e tudo isso, que a gente notava, mas acabámos por não adiantar muito nisso. A dificuldade tem sido imensa. Depois foi a questão da restauração da Catedral. Outro ponto era o seminário. O seminário para a ação da Diocese. A Diocese tem 2 seminários e tem para aí outras casas, mas não tem nenhuma casa que diga assim, esta serve-nos perfeitamente, porque são casas antiquadas que precisavam de ser restauradas. E um dos grandes objetivos era restaurar o seminário aqui de Porto Alegre, que depois, com a obra da Catedral, que nos levou uma verba muito grande da Diocese, desistimos daquilo, porque é um seminário grande, porque para a Diocese bastará o seminário de Alcaíns para a ação pastoral e este aqui, com condições para tudo aquilo que é preciso. Entretanto, este é um território com características geográficas e sociais específicas que nem sempre facilitam o trabalho pastoral da Igreja. Nós somos uma diocese dispersa, com gente idosa, com dificuldade de mobilidade. Inclusive, para vir aqui à Catedral, nós estamos com problemas, porque nenhum autocarro vem aqui à porta da Catedral. Não entram por essas ruas, têm que ficar em baixo, e as pessoas mais idosas têm dificuldade. Mas temos feito aquilo que é possível. Não tanto quanto desejaríamos, mesmo aqueles que estão responsabilizados por esse setor da pastoral, têm dado o seu melhor e têm vivido preocupados com essa situação, mas depois sentimos estas dificuldades da adesão, da participação, de ser capaz de sensibilizar as pessoas mais jovens, os casais mais jovens, essas dificuldades que eu penso que é uma dificuldade das dioceses todas. Mas a hora é de festa e de alinhar o sentido de caminhada. Ao peregrinar para a Catedral, esta será uma diocese que se encontra e se conhece, e assim fará caminho com mais proximidade. Todos somos peregrinos na esperança. E agora o Santo Padre pôs isso ao caminho agora do jubileu e nós acabamos caminhando com muita esperança.